Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares no céu será ligado nos céus. Tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós. Na primeira leitura, nós encontramos: esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias. Imprimirei minha lei em suas entranhas. Veja que forte: imprimirei a minha lei em suas entranhas. Se Jesus está mostrando que vai entranhar nas pessoas a sua lei. E hei de inscrevê-la em seu coração. Outra coisa forte: Jesus promete que vai inscrever a lei no coração deles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Uma grande aliança essa. Para nós parecem palavras assim soltas, mas não. Na verdade é uma aliança. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será necessário
ensinar o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão. Olha que promessa maravilhosa. Todos me conhecerão. Não será mais necessário dizer: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Senhor, nós dizemos que assim seja. Que verdadeiramente, Senhor, o Senhor venha entranhar a sua lei no nosso coração. Precisamos, Senhor, e precisamos urgentemente, e precisamos muito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que não será mais necessário ensinar o seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Promessa de Jesus, desde aquele tempo. Conhece o Senhor, porque não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão. Todos me conhecerão, que beleza! Do menor ao maior, perdoarei a sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Nós repetimos: que assim seja, Senhor. Que assim seja, na vida de cada um de nós. O Evangelho é conhecidíssimo. Ele está 4 vezes no Evangelho. Só São João é que não narra esse Evangelho. Eles vão para um lugar bem alto e bem longe, já nas beiras do Líbano. Lá estão as fontes do Rio Jordão e água cristalina. Então Jesus, nesse cenário, pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a responder várias coisas. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é alguns profetas, mas Jesus queria saber o que cada um deles dizia. Aí está o importante, o que cada um deles dizia. Não bastava dizer o que os outros diziam, era aquilo que eles diziam. Portanto, o que o Espírito Santo já tinha colocado no coração deles. E eles podiam expressar aquilo que receberam. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias. E com todo vigor, com toda a força, essa passagem. Mas por que ela está aqui no Evangelho? Porque a chegada é essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma convicção pessoal de cada um deles. E a resposta de Jesus é: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou. É uma revelação muito importante. Nós estamos diante de um evangelho muito importante. Não é simplesmente uns dizem que é esse, outros dizem que é esse. Não. É uma profissão de fé, porque o Espírito Santo já colocou no coração de cada um deles. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Veja, tudo isso é importante. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, sobre ti, Pedro, e minha igreja, e o poder do inferno nunca, e esse nunca é nunca mesmo, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Quer dizer, abrir e fechar os céus. Um poder extraordinário de abrir e de fechar os céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Outra coisa muito importante, o que você ligar está ligado, e o que está desligado aqui na terra e no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus queria ficar no anonimato. Ele queria ver o que os apóstolos pensavam, qual era a ideia que eles tinham, mas não queria que eles ficassem dizendo aos outros. Por isso que ele ordenou que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que, agora, uma outra situação. Para eles, o Messias seria sempre vitorioso. Sempre vitorioso. A ideia deles é que o Messias seria vitorioso até mesmo sobre o Império Romano. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito. Está aí. Que devia ir a Jerusalém e sofrer muito. E que devia ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. Então, Pedro, afoito, como sempre, pegou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus foi duro com ele também. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Quer dizer, Jesus chamar alguém de Satanás era fortíssimo. Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Pelo começo, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus como que o aplaude. É isso mesmo. E agora, como ele não aceita o sofrimento, a dor, a morte, Jesus o chama de Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. As coisas não são como nós pensamos. Nós precisamos estar sempre muito atentos. Pedro fez uma obra maravilhosa, mostrando quem era Jesus. Mas logo depois, ele derrapou, não aceitando que Jesus sofresse, morresse,
A vida cristã tem tudo isso. Eu não gostaria de falar assim, mas eu sou obrigado a dizer que a vida cristã tem tudo isso. Tem tudo isso. Temos Jesus para nos dar vitória. E por isso precisamos estar sempre atentos e sempre muito ligados a Jesus, aquele que é o nosso Salvador. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.